Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, solidão e estigma. Então venha compartilhar histórias sobre como a solidão permeia a vida neurodivergente e o preconceito que pode vir de onde menos esperamos. Oi, tribo, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da Tribo TDAH. Antes eu tenho recadinhos, mas calma, eu sei que você deve estar achando que você já ouviu esse episódio. Não, você não ouviu esse episódio. O que acontece é que no último ano tiveram vários episódios que eles foram teóricos, ou seja, cheios de estudos científicos falando sobre esses temas. Foram os episódios 128, 129 e 130, que é TDAH, solidão e incompreensão. E aí, eles desdobraram em mais outros episódios, que foram os números 131, 132, 133 e 134, que era TDAH e estigma. Agora, nós temos uma roda de conversa para descobrir na prática como a solidão, o estigma, a incompreensão, todas essas coisas negativas afetaram a nossa vida inteira, desde que a gente era criancinha, tendo ou não o diagnóstico, sabendo ou não do nosso TDAH. E estes episódios deste mês são uma continuação disso, só que todos os estudos científicos ficaram naqueles episódios, essa é a parte prática. Vamos para os recadinhos rapidinho. Primeiro, dê 5 estrelinhas e curta o podcast onde você ouve. Indique para amigos, para familiares, enfim, para profissionais de saúde. Isso ajuda muito a tribo e a tribo precisa continuar e para isso a gente precisa de você. Então vem para o nosso grupo exclusivo, tem nossos encontros anuais, você tem direito a votar nos temas dos episódios e participar das gravações também, você ouve seu nome nos episódios, você recebe os episódios bem adiantados também, e também você tem direito a receber parabéns no mês do seu aniversário. É só você ir lá em apoia.se/Tribo TDAH e você se torna um TDAH Hyper, que é um apoiador da Tribo TDAH. E os aniversariantes deste mês são: dia 2, tem Edu Caetano. Oi, Edu! Parabéns! Você está, inclusive, na gravação. Vamos dar um parabéns para Edu. Parabéns! Edu, você não quer se manifestar? Aê! Parabéns. Obrigado, Tata. É meu aniversário de nascimento e em mês de fevereiro também é meu aniversário como membro da tribo dos TDAH Hypers. Sim! No dia 4 tem Virgílio, dia 6 tem Cristal, dia 7 Franklin Mello, dia 9 Caio Guilherme. Parabéns, muitas felicidades no mês especial de vocês. Beijo, Tatata. Bom, galera, vamos pro episódio. Eu estou com pessoas aqui, como vocês ouviram o Edu falando e a Mari. Eu vou apresentá-los de novo para vocês. Eu estou com o Edu Caetano, ele tem TDAH, ele é TDAH Hyper, ele é admin da tribo TDAH, ele é educador especialista em aprendizagem neurodiversa, ele também é especialista em cibersegurança, proteção digital de dados, finanças e estatística, e ele é barista. Oi, Edu, bem-vindo de volta! Tudo bom, Tata? Tava com saudade de estar aqui na tribo. Sim, a gente tá lá no dia a dia no grupo, mas tá aqui conversando e gravando. Tô com saudade de gravar com você também. E com a Mari também. A Mari, bem-vinda de volta, Mari. A Mari é TDAH também, ela também é TDAH Hyper. A Mari que cuida de todas as nossas finanças da tribo TDAH, ela é professora de yoga, ela é massoterapeuta e atualmente ela é graduanda em psicologia. Oi, Mari, oi de volta. Oi, Tata. Tô feliz de estar aqui de novo. Gente, antes de mais nada, você que talvez já tenha ouvido os outros episódios, eu preciso deixar este alerta. É um alerta de lencinhos, é um alerta de gatilhos. Talvez não seja o melhor episódio para ouvir em público ou, não sei, ouvir quando você está emocionalmente mais abalado. O episódio vai continuar aqui para quando você conseguir ouvir ou quando você quiser ouvir. Se você precisar parar no meio do episódio, tudo bem. Ouve no seu tempo, ouve com calma, porque podem ter gatilhos e temas sensíveis. Afinal, a gente vai falar sobre momentos que a gente se sentiu frágil, sozinho, que a gente foi estigmatizado, que a gente sofreu preconceitos, até bullying, enfim. Então, ouçam com parcimônia.
É isso, gente. Vamos começar direito esse episódio. Mari, Edu, fala um pouquinho de vocês, bem rapidinho. Quais os pronomes que vocês usam, cidade, estado, qual tipo de TDAH e se vocês têm outras comorbidades. Vai, Edu, vamos ordem alfabética, continuar na apresentação. Sou Eduardo Caetano, de Brasília. Meu TDAH é do tipo misto, mas só que é um pouquinho mais forte a parte desatenta. Inclusive, tinha esquecido, quase não falo disso para provar. Então, como eu só fui descobrir na idade adulta, então acabei desenvolvendo um pouco de ansiedade, não chega a ser o transtorno de ansiedade ATAG, faço tratamento também disso, mas acho que como a maioria das pessoas que descobrem adulta acaba desenvolvendo alguma comorbidade, né? E é isso, estamos aí, a Tata já tinha me apresentado bastante. Mari, você? De onde você tá falando, seus pronomes, qual o seu tipo de TDAH e se você tem outras comorbidades. Eu sou a Mari, eu tô falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o meu tipo de TDAH, eu acho que eu tô igual o Edu, é tipo misto também, mas a desatenção, na maior parte do tempo, ela fica mais afloradinha, assim. E também, como o Edu, a minha questão, a minha comorbidade é mais relacionada à ansiedade. Não chego a ter TAG, mas eu também trato essa questão da ansiedade. E eu também fui diagnosticada na vida adulta, então, né, isso traz um peso aí ao longo da vida. Nossa, muito. Bastante. Gente, vamos começar dos primórdios. Na infância, na adolescência, assim, vocês tiveram um diagnóstico tardio, que vocês acabaram de falar. Vocês sentiam, sei lá, que mesmo. Eu acho que um dos sentimentos mais comuns, e que eu até hoje não entendo como isso não é um critério diagnóstico, mas para quem é neurodivergente, de uma forma geral, é a gente se sentir, às vezes, meio incompreendido, meio isolado na infância, na adolescência. Como é que foi a infância e adolescência de vocês? Vocês se sentiam isolados, deixados de lado, não convidados para festinhas? Ou vocês eram crianças populares e tinham uma roda de amigos e vocês super se entendiam com todo mundo, com todos os coleguinhas? Como foi isso para vocês? Então, para mim foi. Eu era bem isolada, assim, eu era uma criança considerada muito tímida e eu vivia no meu mundo particular. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer amigos, assim. Eu não lembro de ter amizades meio que na primeira infância. Tipo, até, sei lá, os meus 11 anos, 12 anos, eu não lembro de ter nenhuma amizade, assim. E, e aí depois eu tinha poucos amigos, sempre tive poucos amigos, assim. E eu me sentia meio sozinha. Eu lembro que quando eu estava na quinta série, eu passava o recreio da escola na biblioteca, lendo totalmente aleatório, lendo uma enciclopédia que tinha na biblioteca sobre o Japão. Me pergunta se eu lembro de alguma informação. Não, eu não lembro, mas eu passei a minha quinta série na biblioteca lendo uma enciclopédia sobre o Japão. E aí eu só fui fazer um pouco mais de amigos quando eu estava no ensino médio. E aí é até curioso, porque eu tenho dois amigos que são, a gente é amigo ainda até hoje, e nenhum dos dois é neurotípico, coincidentemente ou não. E é isso, assim. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que isso muito devia ser critério diagnóstico também, porque é muito comum que a gente perceba que os nossos amigos que mais duram não são neurotípicos. Eu acho que eu acabei descobrindo isso com todos os meus amigos que duraram muito tempo. Nenhum deles se salva, assim. Tirando o Andrei, que é muito neurotípico, mas é meu noivo. Mas a amizade, nossa, acho que nenhuma delas é neurotípica também. Eu acho isso dos meus amigos também. Edu, e como é que foi com você? Na verdade, eu não era incompreendido, eu não compreendia os outros, porque o mundo dos outros nunca fez grande sentido para mim. Eu olhava para as coisas e sempre pensava, mas por quê? Por que esse comportamento? Por que tá fazendo isso? E acabou que eu sempre tive. As minhas primeiras amizades eram as da rua ali, então, quando eu fui estudar nos primeiros colégios, eu estudei com vários colegas que moravam na mesma rua que eu. Então, não foi um mundo diferente do que eu já conhecia, não tive grande dificuldade.
A primeiro colégio, sim, o prézinho, que foi um pouco mais longe, mas depois do pré em diante, então não tive grandes, mas sim, fazia muito sentido a maioria das ações, mas você já estava acostumado com aquelas pessoas e era ok estar naquele mundo. E eu sempre tive um hiperfoco de leitura, né? Então, talvez igual a Mari, muitas vezes eu acabava me refugiando na leitura e nem percebia aquele mundo estranho passando ali ao redor. Eu comecei a ter mais amizades na quarta série, eu seria o equivalente ao terceiro ano, né? Eu troquei de colégio. E quando eu troquei de colégio, aí eu encontrei pessoas já um pouco mais parecidas comigo lá dentro. Inclusive, um dos primeiros amigos que eu fiz lá, anos depois, já adulto, ele veio descobrir que também é TDAH. Descobriu depois de mim. E ele tinha muita dificuldade e a vida dele não andava, porque a gente sabe os problemas que a gente tem. E depois que ele conseguiu descobrir, teve o diagnóstico, começou o tratamento, a vida começou a andar bastante. Então, um abraço, Alex. Mas sim, sempre poucos amigos, porque é difícil alguém conseguir entender a nossa cabeça e conviver com a nossa cabeça, né? Durante alguns momentos da vida isso foi difícil, durante alguns momentos isso foi um alívio, mas sempre foi na verdade, eu que não entendi os outros, eu nunca achei que ninguém, tipo, eu nunca fiz questão que os outros me entendessem, para mim isso nunca foi um problema. Para mim o grande problema é que eu tentava entender por que eles faziam aquilo, como que faziam aquilo, e não fazia sentido. Então, na adolescência, eu queria sair com os colegas lá do colégio, mas tipo, mas por que vocês vão fazer essa atividade? Não tem graça, não, sabe? Então, na verdade, eu acho que era o que eu sempre senti foi meio que o efeito contrário em vez de não ser compreendido, é claro que teve vários momentos, era de não compreender os outros. E sobre o critério diagnóstico, é uma coisa engraçada. O meu psiquiatra, eu sempre brinco, né, que quando tiver eventos da família, a gente tem que chamá-lo, porque ele já atende muita gente da família. Essa semana, da minha esposa e o primo da minha esposa começaram o tratamento com ele, e é tanta gente lá que já acompanha, que eu falo, não, já é quase um membro da família. Eu brinco, a gente que mantém a clínica dele, porque é muita gente lá que... E quando não são a família, são os amigos também. Então, você tem muita indicação minha que tu faz acompanhamento com ele. Vocês estavam falando, eu tava lembrando que... Gente, isso vai muito denunciar a minha idade, mas enfim, não estou me preocupando com isso neste momento. Quando eu era pequena, tinha um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. E eu amava esse desenho, e eu sempre senti que eu vivia, tipo, no fantástico mundo de Tata. Porque tinham coisas que só faziam sentido na minha cabeça, e até hoje, eu viajava em histórias, assim, e as coisas na minha cabeça sempre são muito mais legais do que elas acontecem. Ou sempre são muito mais trágicas do que elas realmente acontecem na vida real, assim. Às vezes acontece alguma coisa, minha cabeça já, tipo, foi há 15 milhões de anos-luz na frente do que... Aí você vai ver o que aconteceu de verdade, é tipo, é só isso. Cadê os unicórnios voadores, sabe? Sei lá. Cadê os acidentes do caminhão de toras rolando com as toras em cima do bonde de carro e a ponte quebrando e todo mundo caindo? Sei lá, minha cabeça vai para lugares, enfim, muito, muito, muito distantes. Mas é um pouco o que vocês falaram, assim. Mas vocês sentiam uma solidão? Vocês sentiam, sei lá, sozinhos por serem diferentes? Porque esse sentimento de ser diferente, pelo que eu entendi, vocês dois sentiam. Tipo, eu não sou como todo mundo. Ou as pessoas não fazem sentido pra mim, ou eu não faço sentido pra elas. Mas vocês sentiam isso? Era alguma coisa marcante pra vocês? Algum sentimento de solidão? Acho que na adolescência pegou mais pra mim, Tata, porque sempre tive poucos amigos, eu sou o filho mais novo, somos 4 irmãos. Então lá em casa sempre tinha os amigos dos meus irmãos, da minha irmã, e às vezes eu conseguia me dar muito bem com eles, apesar da diferença de idade, que para uma criança era muito grande. Então chega a ser 6 anos entre a mais velha e eu, 6 anos. Então para uma criança de 8 anos, alguém 6 anos mais velha é muita coisa. Então eu conseguia me identificar um pouco mais com essas pessoas mais velhas, conseguia entender e participar das conversas. Então a infância não foi tão problemática, porque a casa sempre tinha os amigos deles. Assim, amigo meu que frequentava, tinha um que frequentava a minha casa, frequentava a casa dele na infância. E para mim era ok, tipo, nunca teve problema. Agora na adolescência, você começa a ter outras experiências e começa a sair mais. E aí eu senti esse peso, porque
você está o tempo todo sem ninguém que está te entendendo ali de fato, né? Então tem uma pessoa que te entende um pouco, ok, mas você não tem aquele grupo de pessoas, você não tem alguém disponível o tempo todo que consegue te entender. Então na adolescência eu senti bastante o peso disso. Na verdade, até hoje existe essa solidão, mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu entendi que é isso. Então, não, então assim, mesmo quando eu comecei a trabalhar e nos ambientes de trabalho, teve um trabalho que eu falei, nossa, aqui eu estou em casa, porque todo mundo pensava muito parecido, era um trabalho muito puxado na área de exatas, então acho que de uns 30, 40 pessoas, só tinham umas três que não eram engenheiros, eu e mais duas pessoas, então engenheiro eletricista, então a gente conseguia se comunicar muito bem. Quando eu comecei a trabalhar lá, chega saía nas nuvens, porque eu estava dentro de um grupo que eu não precisava terminar uma frase para eles me entenderem o que eu estava pensando, para onde que eu estava indo. Mas a vida toda sempre foi solidão e para mim se tornou uma coisa normal. Assim, foi problemático muito na adolescência, começo da vida adulta, mas depois se tornou, eu entendi que aquilo não tem o que mudar, então eu tinha que aprender a lidar com isso. Eu acho que foi difícil, assim. Eu sempre tive dificuldade de fazer amigos. E ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter amigos por perto. Então era uma contradição, assim. E às vezes eu não sabia como me aproximar das pessoas. E algo que me ajudou muito nesse sentido foi quando eu fiz teatro. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu fiz teatro acho que por um ano e pouco, e aí eu consegui me soltar um pouco mais. Mas quando eu entrei no ensino médio, lá com 16 anos, eu acho, né? Já nem sei direito mais. Que aí foi quando eu fiz esses amigos, que a gente é amigo até hoje, eu comecei a me sentir um pouco melhor e tal. Mas eu concordo com o Edu, eu acho que a gente carrega um pouco desse sentimento, assim, porque mesmo hoje que eu tenho amigos e eu tenho com quem contar, eu não tenho essa coisa de me sentir isolada, mas às vezes eu sinto que eu queria ter as pessoas mais perto de mim e muitas vezes até pela vida adulta mesmo, pelos corres da vida adulta e etc. Isso não é tão possível e às vezes dá um pezinho assim, sabe? Até de não saber o que fazer com isso. Mas, assim, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas questões também, entendendo que faz parte, e às vezes pesa um pouco mais e às vezes está um pouco mais de boa. São as questões que a gente vai tendo que lidar inevitavelmente, eu acho. Eu lembro que eu me sentia, nossa, muito sozinha. Eu sou filha mais velha, então eu não tinha muitos amigos, porque eu ficava muito na casa dos meus avós e não tinha outras crianças na rua para brincar, a gente ficava dentro de casa o dia inteiro. Eu brincava muito com o meu irmão, ele era meu único amigo, meu grande amigo, assim. E era bem difícil. Eu tinha pouquíssimos amigos na escola. Quando eu tinha amigos na escola, geralmente eu tinha pelo menos um amigo na escola, mas eu lembro que era muito difícil. E durante vários momentos da minha vida, assim, eu queria muito ter uma irmã gêmea. Eu sabia que, obviamente, racionalmente, não era possível surgir uma irmã gêmea do nada, mas eu queria muito ter uma irmã gêmea, porque na minha cabeça era meio que a solução dos meus problemas, era alguém igual a mim, que ia estar sempre comigo, ia ter a mesma idade, ia me acompanhar e eu não ia me sentir sozinha. E, nossa, eu sempre quis muito ter uma irmã gêmea por causa disso, porque eu achava que ia ser alguém para ser minha companheira da minha idade. Porque eu era um pouco desconexa, eu acho que das pessoas da minha idade. Às vezes eu tinha facilidade para fazer amizade com pessoas que eram ou um pouco mais velhas ou um pouco mais novas. E com as pessoas da minha idade era bem difícil. Às vezes eu tinha um amigo, às vezes eu tinha dois, três, mas nunca foi fácil. Eu lembro da minha mãe contando que até eu tinha problemas de socialização até assim, desde antes do prezinho. Que eu era muito sozinha na escola, ou que eu sempre brigava com alguém, ou alguém sempre brigava comigo. Eu sofri muito bullying durante
Gente, eu sofri muito a vida inteira, tipo... Eu lembro de antes do prezinho, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, aí eu mudei de escola, ficou... Na outra escola que eu estudei era mais ou menos tranquila. Mas aí depois no ensino médio, e aí depois em trabalho mesmo, sabe? Eu trabalhei em umas épocas, uns ambientes meio tóxicos, e sempre tem aquele macho hétero top que acha que, sei lá, eu acho que quando você vira adulto, o bullying muda de nome. As pessoas acham que é brincadeira de trabalho. Que, ai, você tá levando isso muito a sério. Mas pra mim continua sendo bullying. Que você usar, tipo, coisas das pessoas pra falar mal dela num ambiente de trabalho e tornar aquilo, sei lá, evidente. E aí, se você leva a sério, as pessoas acham que você não tá levando na brincadeira. Pra mim, isso é só um bullying com outro nome. É adulto que faz bullying e acha que é brincadeira de adulto, mas enfim. Eu trabalhava com publicidade, durante muitos anos eu trabalhei com publicidade. Publicidade é um meio muito tóxico. Então, para mim foi bem difícil isso. Eu sempre tive alguns amigos, mas sempre foram poucos. É igual a Mari, assim, eu também queria ter muitos amigos, mas não... Eu lembro claramente daquele sentimento de ouvir minha mãe falando, você não é como todo mundo, e eu queria, nossa, desesperadamente, eu sempre quis ser como todo mundo, porque eu queria me encaixar, e eu nunca senti que eu me encaixei. Por mais que eu tentasse ser como todo mundo, eu não sabia me vestir como todo mundo, até hoje, é um sentimento que eu tenho até hoje, eu não sei como as pessoas, me vestir como todo mundo, eu preciso seguir pessoas que falam, tem perfis de como se vestir, porque eu não sei fazer maquiagem, eu não sei me portar, eu não sei falar os assuntos de todo mundo, eu não assistia as séries que todo mundo assistia, eu ficava de fora nos assuntos, eu era um bichinho muito à parte, assim, e hoje eu entendo e hoje eu gosto de mim como eu sou, mas é um processo isso. Você gostar de você como você é e entender que, tipo, não ser como todo mundo não é ruim, mas quando a gente tá crescendo e amadurecendo, não falar as mesmas línguas, não se vestir, não ter as mesmas coisas que todo mundo tem, não fazer e ir para os mesmos lugares, é pesado. Porque se você não se isola, essas coisas te isolam também. Tata, você falou uma coisa que eu lembrei que talvez facilitou a minha infância, a questão de irmão. Porque um dos meus irmãos, ele é muito parecido comigo. Muito. E é logo, como eu sou o caçula, logo acima de mim na idade. Então acabava que a gente tinha muitos interesses em comuns. Então acho que isso deve ter amenizado bastante, porque a sua falta que você sentia por ser irmã mais velha, eu por ser irmão mais novo, eu tinha uma pessoa mais velha que me supria essa necessidade de estar conversando com pessoas mais velhas e como ele é muito parecido, ele também tem TDAH, o dele é hiperativo, diferente do meu, mas a gente durante muito tempo teve muitas coisas, muitos interesses em comum, então acho que isso facilitou um pouco essa minha parte durante a infância. Aí quando ele entrou na adolescência, começou a ter as rotinas dele, separado de mim, eu acho que aí, talvez por isso que eu comecei a sentir um pouco mais e perceber isso. Qual a diferença de idade de vocês? Calculando. Dá um ano e pouco, já do final de 79, dá um ano e 4 meses. Mas... é muito pouca diferença. Eu achei que, quando você falou que quando ele entrou na adolescência, eu achei que fosse mais ou menos tipo a minha diferença com o meu irmão, porque a gente tem 4 anos e meio de diferença. Quando ele entrou na adolescência, ele acompanhou o outro mais velho. Ok. Tá. Então tava os dois num mundo e eu tava num outro mundo. Então, apesar de ser pequena a diferença, ele acompanhou o mais velho quando ele entrou na adolescência, eles sempre estudaram nos mesmos locais, fizeram ensino médio no mesmo local, os primeiros trabalhos foram no mesmo local, e o meu já não foi. Então acho que, assim, apesar da diferença não ser tão grande, mas a diferença acabou acontecendo por aí. E uma das diferenças também, quando eu entrei na adolescência, foi uma escolha minha, porque por ser o filho mais novo, a gente tem o bônus de ser comparado sempre aos filhos mais velhos, né? E eu era o terceiro, eu era o quarto, o terceiro homem, então eu era muito comparado com o que os outros estavam fazendo. Só que meus interesses não necessariamente eram os mesmos, às vezes até eram os mesmos, mas só que você está começando, você não tem como ser tão bom quanto os outros nas coisas, então está sendo comparado. Então, na hora de escolher onde eu ia fazer o ensino médio, eu até queria fazer onde os dois mais velhos fizeram.
Só que eu pensei, se eu for para lá, eu vou ser comparado a ele de novo. Eu vou continuar nesse ciclo. Então eu já escolhi fazer um outro ensino médio, uma área que eu também gostava, fui fazer o magistério. Aí eles fizeram um técnico em eletrônica. Então eu fui fazer o magistério, eu fui estudar diferente, eu fui ter um círculo de amigos. Foi o momento onde eu decidi ter uma vida bem diferente deles ali para evitar esse ciclo de comparações. Então eu acho que foi nesse momento que eu apartei, que foi justamente eu devia ter o quê? Eu tinha 13 anos, comecei com 14 anos ali em cima, mas então foi 13 ou 14 anos que eu tomei essa decisão de falar, não quero mais ser comparado. Porque nos esportes a gente fazia o mesmo esporte, as mesmas lutas, mas, cara, eu sou um cara estabanado, eu tenho um TDAH muito forte nessa parte, então eu tenho duas mãos esquerdas, eu sou ambicanhoto, não existe esse termo. Eu sou ambicanhoto, então assim, eu até era legal, eu não era péssimo para treinar lutas, mas só que esse meu irmão, esse logo acima de mim, ele era muito bom. Então, como que eu vou ser comparado com o que é muito bom? Então, eu tive promoção no judô acima do que era a minha capacidade na época. Eu pulei muitas faixas, porque na época dele ele pulou. Aí o professor lá, o Sensei Guilherme, falou, ele deve ter ficado naquela, como assim? Eu vou separar, vou deixar eles diferentes ali para ter mais comparação. Mas eu sei que eu não merecia aquela promoção que eu tive naquele momento. Então foi o momento que eu escolhi fazer coisas diferentes para parar. E eu acho que aí que acabou que eu tive um baque maior, porque eu só vim pensar nisso agora, você falando do seu irmão, porque eu percebi, porque eu gostava de jogar xadrez, esse irmão, a gente jogava muito xadrez juntos, a gente tinha vários interesses em comuns ali, então eu acho que supria bastante. Acho que eu consegui, quando você falando, eu fui lembrando disso. Mas vocês chegaram a sofrer bullying também? Vocês tiveram alguma coisa que vocês lembram ou não? Foi tranquilo pra vocês? Ou vocês fizeram bullying com alguém? Eu tenho que confessar, gente, já vai começar falando que eu lembro de uma época, teve um amigo que eu fazia um pouco de bullying com ele. Mas era tipo dentro do grupinho e era tipo, a gente era amigo, e aí eu falava umas coisas que hoje eu acho que eram idiotas, mas tipo, porque teve uma época que eu era muito mais alta que todos os meus amigos. Aí depois eles cresceram nas férias. Eu Sempre também acontece tive isso. essa fase. E aí eu falava, tipo, quando você tiver a minha altura, a gente discute. Era uma coisa assim, porque eu achava que, numas épocas, eu achava que eu tava muito certa. Eu, no auge dos meus 13 anos de idade, eu achava que eu era muito inteligente. Aí eu discutia com esse meu amigo, falando, quando você chegar na minha altura, a gente discute. Mas era, tipo, bem pontual e a gente era amigo. Mas, enfim, às vezes a gente faz uns bullying com as pessoas. Mas, enfim, vocês sofreram bullying? Pra mim, Tata, eu sempre fui muito maior do que todos os meus colegas. Então eles só foram alcançar a mesma estatura, passar de mim já na fase já final da adolescência, fase adulta. Então no colégio, e além disso eu sempre treinei artes marciais, então os meninos não provocavam, não tinham medo disso, então mesmo o, as pessoas que faziam o bullying, eles passavam do meu lado e me ignoravam solenemente, porque sabia que existia uma possibilidade de ter uma reação. Não que eu fosse reagir, mas eles tinham um certo receio de reagir. Eu lembro que eu já, sem perceber, eu defendia alguns colegas. Tinha gente que se aproximava, tinha um amigo muito querido, Fred, que ele sempre foi pequenininho, e ele adorava andar comigo aí, em certos momentos, porque eu era grande. Então, já para afastar quem ia mexer com ele, eu nem percebia. Teve um dia que ele me falou. A gente estava subindo no ônibus junto, eu entrei bem na frente, era no horário do almoço, indo para a escola, e aí ele me falou que foi um colega atrás dele lá e falou, e agora? A gente vai se resolver agora. Ele foi e me chamou lá, eu olhei, ele estava lá atrás, aí quando o menino viu o meu tamanho, ele deixou quieto. Então acaba que o meu tamanho, e por sempre ter treinado, evitou esse bullying mais direto das pessoas. Assim, sempre vai acontecer aquele que você não percebe, que você é deixado de fora das atividades. Então, eu era deixado de fora no futebol, e deixado de fora em algumas atividades, alguns eventos, mas aquele direto de vir te provocar e mexer com você, o meu tamanho sempre me protegeu disso. O tamanho também por ser homem, né? Eu sei que isso é um bônus que a gente tem, infelizmente. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, porque eu também não tive muito essa coisa, nem de sofrer bullying, nem de fazer bullying. Eu lembro um pouco daquelas coisas de, você é quatro olhos, porque eu comecei a usar óculos com 4 anos de idade. E aí tinha isso, assim, mas é meio bobo, assim, não era uma coisa que me causava sofrimento ou algo nesse sentido. E eu sempre fui a maior da turma também. Também demorou
pro pessoal me passar, assim. Eu lembro que quando eu tava na quarta série, os meninos tinham medo de mim, porque a gente ia brincar de polícia e ladrão, e aí sempre era meninos contra meninos. E aí quando eu via um menino capturando, né, uma menina, eu ia correndo e saltava no braço assim dele. Aí os meninos tinham medo de mim. Então eu nunca fui, nem fazia e nem fui muito vítima, assim. Mas eu acho que eu considero isso um pouco de uma sorte, assim, porque eu acho que quando você é diferente, é mais comum você passar por esse tipo de situação do que não, né? Eu era, apesar de ser muito alta, eu era. Eu sempre brinquei muito mais com os meninos do que com as meninas, porque eu era muito moleca, assim. Eu nunca entendi esse papel de gênero da sociedade, de meninas brincam disso, meninos brincam daquilo. Pra mim, assim, brincadeiras, todo mundo pode. Não é porque o uniforme da primeira escola que eu estudei era um colégio de freira e era obrigatoriamente usar saia, que alguma coisa me impedia de subir no escorregador pelo lado contrário. E me estabanar inteira e me quebrar inteira no processo. Mas isso era só um detalhe. O fato de eu ser estabanada e não conseguir subir pelo escorregador pelo lado errado era só um detalhe na minha cabeça. Mas uma parte, pelo menos dos primeiros bullying que eu sofri na escolinha, era porque eu não fazia as coisas que eram esperadas de papel de gênero. Então as menininhas da primeira série, segunda série, terceira série falavam, a gente quer brincar de boneca, quer brincar, a mamãe fala que a gente tem que ficar quietinha e não sei o que lá, e elas brincavam nos brinquedos que eram, entre aspas, de menina, e eu tava com os moleques correndo, eu colocava uns shorts debaixo da saia do uniforme e saía, nossa, toda estabanada, cheio de roxo na perna, o rabinho de cavalo não durava até a hora do recreio, e nunca que podiam me colocar uma meia calça, porque 5 minutos depois a meia calça já estava com 2 rombos nos joelhos, mas enfim. Uma parte disso também era papel de gênero, que eu acho muito cruel também, isso. Você impor papéis de gênero nas crianças, sendo que é brincadeira. Você esperar que uma criança haja de uma maneira, outra criança haja de outras. E às vezes isso é imposto de outras coisas, não só de brincadeira, de como forma de comportamento também. Sabe? O que é esperado de uma pessoa socializada como menina? O que é esperado de uma pessoa socializada como menino? E a gente percebe que, muito além de bullying, ou de se sentir solitário, ou de neurodivergência, isso atrapalha diagnóstico. Do tipo, eu aposto como, por exemplo, uma parte do diagnóstico de vocês dois, por serem pessoas bastante desatentas também por causa do TDAH, e serem lidos como pessoas quietas, não só desatentos por causa do TDAH, esses papéis do que a sociedade impõe, de você deveria ser quietinha, você é muito inteligente, Edu, então você gosta de xadrez, então você tá só no seu canto, isso deve ter atrapalhado a época que vocês conseguiram o diagnóstico por causa disso também, desses comportamentos. Como é que vocês veem isso, assim? Ou vocês não acham que não, que eu tô falando groselha? Porque eu posso estar muito falando groselha, tá? Deixa eu só voltar num negócio antes de responder isso, que eu lembro que você falava, eu estava pensando aqui da questão escolar, porque assim, não é exatamente um bullying, mas é não sei o termo, porque sempre eu gostei muito de ler, eu tive hiperfoco em leitura, eu lia, eu era a única pessoa no colégio que tinha autorização de pegar vários livros ao mesmo tempo emprestados, então geralmente a regra era só pegar um, mas eu conseguia pegar 2, 3 ali no final de semana. Você lembrava de devolver? Sim. Todos eles? Mas não podia pegar outros, então era... ok. Aquela carteirinha que antigamente a gente usava, aquela ficha, né, de pegar, eu trocava algumas vezes por ano aquela ficha, então era... Então, como eu sempre tive esse hiperfoco, acabou que eu percebi no ensino médio um certo... as pessoas se aproveitando de mim nisso. Então, em certo momento eu percebi que as pessoas queriam estar perto de mim para aproveitar ali que eu era o CDF e conseguir se dar bem nas atividades escolares. Então, como eu sempre tive facilidade na área de comunicação, eu fiz magistério, então tinha que apresentar muito. Então as pessoas brigavam para estar no meu grupo, não porque gostavam de mim, mas porque queriam se aproveitar de estar ali. Então, assim, não chega a ser exatamente um bullying, mas se não fosse isso, não queriam estar perto.
Então, quando eu percebi isso, eu percebi muito claramente no final do primeiro ano do ensino médio. Isso me trouxe do segundo ano em diante um momento extremamente solitário no resto do ensino médio, porque eu me afastei de todo mundo que eu percebi que estava se aproximando só para se aproveitar. Isso era muita gente. Então, o meu ciclo ele fechou muito no ensino médio por causa disso. Então, assim, eu continuava convivendo, a gente estava lá, passava o dia inteiro com eles, mas não era mesmo o mesmo tipo de convivência, porque eu percebi que era uma convivência simplesmente utilitária. Então, quando você estava falando, eu estava lembrando disso, desse utilitarismo que eu sofri. Então, assim, não é alguma coisa que alguém vem e. Não é um bullying diretamente, mas só que acho que é alguma coisa primo do bullying, né? Assim, a pessoa só te vê como um objeto ali, ela não tá, ela não se aproxima, isso já dentro de crianças e adolescentes, ela não se aproxima por interesse nativo, mas sim para aproveitar ali alguma coisa que você tem para oferecer. Tipo uma ferramenta, né? Uma escadinha. Você é uma escada pra pessoa se dar bem. Então eu lembro que meu segundo e terceiro ano, a partir daí, a partir do momento que eu percebi, ele se tornou muito solitário lá dentro, que esse meu círculo diminuiu muito a partir desse momento. Você passou por alguma coisa assim, Mari, também, ou não? Tem alguma coisa que você lembra? Ser aproveitada, assim. Ou alguma coisa que, sei lá, você sentia que as pessoas tinham algum certo interesse quando elas se aproximavam de você, ou elas deixavam de se aproximar por alguma coisa, sei lá. Eu nunca percebi muito isso, não. Eu já passei por situação de amizades falsas, mas eu nunca parei para refletir sobre o porquê que elas aconteceram, sabe? Eu já passei por situações de eu ser amiga da pessoa e aí, mas aí quando eu fazer tudo para ajudar a pessoa e aí quando eu preciso de ajuda, não, isso não ser recíproco, sabe? Eu já passei por situações, algumas assim, mas isso de me sentir sendo aproveitada, não. Eu lembro que na oitava série, o menino me ofereceu R$ 10 para eu passar a cola para ele numa prova, que eu era bem a CDF também. E aí o menino me pediu, me ofereceu isso e eu não aceitei porque eu morria de medo de passar cola. E R$ 10 nessa época, assim, tipo 2004, R$ 10 era um dinheiro, né? Tipo, Era muito e dinheiro. aí eu não aceitei porque eu morria de medo de passar cola. E era um menino que nunca falava comigo, tipo. Aí do nada ele veio com essa história. Eu falei, não, aí eu não passei cola pra ele. Mas isso que você tocou, eu acho que é um ponto, porque às vezes eu sinto que quando a gente é amigo, a gente se doa muito. E não necessariamente a gente recebe essa reciprocidade em volta. As pessoas, às vezes a gente é muito mais amigo do que algumas pessoas que a gente está se doando 150%. E aí quando você quer que as pessoas só se doem, tipo, 50%, às vezes ela não é o que você espera dela. Talvez a gente coloque muita expectativa em algumas coisas, mas talvez às vezes a gente ache que a gente é muito mais amigo do que as pessoas, do que a gente realmente é. Então, tipo, sei lá, você acha que se a pessoa são pessoas amigas, de repente você vê elas estão todas saindo em grupo e ninguém te convidou pro rolê. Ou coisas assim, sabe? Vocês passaram por isso? Já tiveram alguma coisa assim? Vocês Eu acho lembram? que a gente tem um problema de fazer leitura social, Tata. Então, assim, a gente não consegue perceber até que ponto é uma amizade mesmo, é só um coleguismo, uma aproximação. Nossa, Depois, sim. então, então, quando às vezes a gente até fala, era meu amigo, tipo, para você, né? Porque para outra pessoa não era. Então, acho que a gente não consegue naturalmente ter essa percepção social tão grande, porque a gente vê o mundo todo com outros olhos. Então, a gente não. Então, para outra pessoa, às vezes ela não estava nem fazendo nada de mal. Para ela sempre deixou claro, nas entrelinhas dela, que aquilo não era uma amizade de fato, e a gente que, na nossa forma de interpretar o mundo, era. Então, eu acho que é um problema muito de como a gente vê o mundo. E talvez por isso que a gente se aproxime e fique próximo de outras pessoas neurodivergentes, que a gente consegue ver o mundo da mesma forma. Então, a minha entrelinha é muito parecida com a sua entrelinha, e a gente consegue se entender de verdade. Então, talvez seja um pouco isso.
Então, o exemplo que eu dei do meu ensino médio, às vezes o trouxa era eu estar pensando em alguma coisa e ninguém deixou nada claro daquilo e eu simplesmente acreditei que era. Então, era uma falha de comunicação que existia ali, porque cada um lia de um jeito diferente a situação. Eu acho que tem isso, mas eu acho que também existem pessoas que se aproveitam dessa coisa que você falou, Tato, da gente se entregar mais, eu acho, nas relações. É porque tem pessoas que vão te procurar quando elas precisam e depois, se você precisar, foda-se você. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. Uma coisa que eu percebo que melhorou ficando mais velha é isso, assim, que hoje eu sinto que não é nem que ficou mais fácil de ter essa percepção, mas eu percebo que eu tô mais atenta, então eu consigo ter uma noção um pouco melhor do que é aquela relação para mim e para outra pessoa e conseguir calibrar um pouco disso, né, para não cair nesse tipo de cilada assim de interpretar errado ou de ser meio um pouco usada também, às vezes. Isso é uma coisa que, com a maturidade e com os anos passando e vivenciando situações, etc., eu sinto que isso é algo que melhorou bastante, assim. Eu acho que o que vocês estavam falando me lembrou muito da palavra ingenuidade, porque eu acho que existe um certo grau de ingenuidade nisso. E eu não acho que é só em amizade, por exemplo. Eu me lembro. Agora, o que vocês estavam falando me lembrou muito de quando eu era solteira e eu ficava com algumas pessoas e não entender, às vezes, o ficar para mim foi uma coisa que eu nunca entendi direito. E existe um limiar muito tênue entre o ficar e o namorar e o relacionamento sério. E que eu acho que para neurotípico, eu não sei se eles entendem esse limiar ou se eles brincam com os sentimentos das pessoas com esse limiar, e eu acho que pode ser muito dos dois. Mas eu lembro claramente de, tipo, tá ficando com uma pessoa e a pessoa fala, a gente é exclusiva, a gente só tá ficando um com o outro, tá? E aí, tipo, apresenta pra família, ou, tipo, faz programinhas de casal, e aí a pessoa fala, não, você tá levando isso muito a sério. Calma, mas não é pra ser exclusivo? Não é, tipo, você não tá me apresentando pra família? Então por que eu tô levando muito a sério se todos os sinais que você está me dando são de que isso está progredindo para uma coisa a mais, para um relacionamento sério. E aí a pessoa acha que tá ficando sério demais e ela pula fora. Isso para mim tem alguns sinais que são difíceis de interpretar. E eu acho que talvez a sociedade neurotípica em si não ligue muito para esses sinais. Ou que para eles essa mistura de sinais é tudo bem e aí eles estão confortáveis de jogar do tipo, você que não entendeu. Sendo que os sinais que as pessoas estão dando são claramente de, olha, isso está progredindo para uma coisa mais séria, para um relacionamento. E aí, tipo, fica como se a gente que é neurodivergente não entendeu, que a gente que, sei lá. Eu sei que eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sei que eu tive muitos problemas de relacionamentos por, tipo, eu me empolgo demais, eu não sei viver no morno. Eu sou 8 ou 80, ou eu gosto, eu sou completamente desinteressada, e é isso pra mim. E eu sei que eu tenho problemas de relacionamento por causa disso, mas existe um pouco isso, acho que na neurodivergência em si também. Esses sinais misturados, ou quanto a gente se empolga ou hiperfoca numa pessoa de amizade, de relacionamento romântico, qualquer coisa assim. E as pessoas se assustam às vezes. Ou vocês já sentiram isso? Vocês já fizeram isso? Ou é uma coisa minha? Como é que vocês veem isso? Tô sendo chato que vai trazer um pouquinho de teoria para o episódio sem teoria. Ai, por favor, não, por favor, porque as teorias ficaram nos outros, mas porque eu não achei nada que eu não tivesse pesquisado antes só. Já entra um pouco na área que eu estudo, né? Na área que eu atuo. Isso é o que a gente chama, existem divergências, mas isso tem um nome que é a teoria da mente, né? Então isso é muito presente nos estudos, o pessoal fala muito isso no TEA, no autismo, mas o TDAH também tem. Então a teoria da mente é a nossa capacidade de perceber as emoções das outras pessoas, perceber as intenções das pessoas, quando aquela informação não está clara o suficiente.
Então você consegue esses sinais que a gente simplesmente não percebe e outro neurotípico está lá percebendo e faz parte do jogo social. Então eu acho que acaba nos pegando. Isso é pouco falado no TDAH, né? Isso é muito Muito mais pouco falado falado, isso é muito mais falado no TEA sobre essa dificuldade. Mas existe essa dificuldade de você conseguir entender exatamente o que a outra pessoa quer dizer com aquilo, o que a outra pessoa está sinalizando. Às vezes não está nem dizendo, mas o que aqueles sinais estão dizendo. E a teoria da mente ela fala um pouco disso, dessa capacidade de perceber o que não está sendo falado, o que não está sendo explicitado. Então, eu acho que vai um pouco nesse sentido. Assim. Então, o que a gente chama de ingenuidade é um pouco isso, de essa incapacidade do nosso cérebro processar isso. Eu lidei com isso, eu tive uma época que meu hiperfoco era pessoas. Esquisito, né? Nem um pouco esquisito. Mas observa, o que eu e fazia? Genuinamente eu tô falando isso, eu não acho esquisito nem um pouco, porque muito fácil a gente hiperfocar em pessoas. Não, mas não era uma pessoa específica, era de entender o comportamento humano. Então, Edu, eu literalmente fui fazer semiótica psicanalítica para tentar entender pessoas e sociedade e a Mari tá fazendo psicologia. Não é estranho hiperfocar em pessoas. Mas olha, observa o que eu fazia. Eu estudei a teoria que eu consegui na época, só que eu ia para a rua observar as pessoas. Então, eu ia para a praça de alimentação de um shopping observar o comportamento das pessoas e entender o que elas estão fazendo ali. Não é nada tipo metaforando da vida, tá? Mas existem padrões comportamentais, existem algumas coisas que acho que para a gente, neurodivergente, é difícil perceber, que depois que você presta atenção e objetivamente você observa aquilo, você começa a entender. Então hoje eu consigo entender muito melhor. E eu fiz isso por uma necessidade profissional, eu fiz isso para ser um melhor professor na época. Porque eu conseguia, e consigo ainda, mas assim, eu me treinei muito para que em poucos instantes eu conseguisse entender bem rápido quem era o meu aluno, por que ele estava ali e qual era a forma que ele pensava para poder aprender. E claro que eu acabei estudando mais do que isso, mas o foco meu era esse, para eu em 5 minutos, acabei de conhecer meu aluno, conseguir perceber como que eu tinha que atuar junto dele para que fosse efetivo ali o meu trabalho. E aí eu melhorei bastante nisso, assim, não estou curado, impossível. Então, assim, se eu não tiver alerta, acaba que eu ainda posso achar que é alguma coisa e não ser aquela alguma coisa. Mas acho que é um pouco disso, da teoria da mente. E o meu hiperfoco ele conseguiu, porque uma pessoa neurodivergente, apesar dela ter ali uma dificuldade, mas só que os nossos hiperfocos são mágicos se eles atuam contra alguma dificuldade que a gente tem, porque a gente vai tão a fundo naquilo que a gente acaba encontrando uma outra forma de solucionar. Então, assim, eu ainda tenho o problema da teoria da mente, que é uma coisa quase que instintiva você perceber. Então, a teoria da mente, para quem não conhece, é aquela pessoa que chega alguém e fala para você: nossa, meu cachorro morreu. Aí você fala: que triste, né? Aí ele fala: não gostava, esse cachorro era o meu irmão que cuidava dele, eu nunca gostei, ele comia minhas roupas. Aí você falava: que bom, né? Aí você fala: não, que bom não, porque agora meu irmão tá lá chorando em casa, tá desesperado. Então, tipo, a pessoa vai falando e você nunca sabe o que falar logo em seguida, porque você não consegue ler na expressão do que a pessoa tá falando o que ela tá sentindo de verdade. Você tem que conseguir perceber e não ouvir o que ela tá falando. Então, isso tentando explicar, dando algum exemplo, isso seria a teoria da mente. Você não julga o fato somente pelo que é dito, mas pelo que é observado. Então eu continuo tendo essa deficiência de julgar só pelo que é dito, mas só que acabou que eu treinei um pouco a minha cabeça para observar as pessoas. E como eu passei muitos anos exclusivamente em sala de aula, acaba que ficou bem treinado isso. Então eu consigo fazer, mas só que eu ainda sou pego desprevenido em vários momentos. Mas essa inocência acho que vai nesse caminho e o meu hiperfoco em pessoas me ajudou um pouco. Mas até porque relacionamento tem um pouco de uma coisa que é tipo um jogo, quase. Que é tipo, quando ligar, quando não ligar, quando mandar mensagem, quando não mandar. Hoje em dia tem umas coisas de tipo, quantas postagens curtir ou não, como interagir em rede social ou não. Agora tá muito complexo, que bom que eu vou casar. Bota ou não o foguinho. Tipo, que bom que eu vou casar e eu não estou mais nessa área de tipo flertar com as pessoas, porque eu acho complexo demais. Ficou mais complexo ainda, mas sei lá. Mari, como é que você já chegou a passar por coisas assim ou não? Você sempre teve facilidade com tipo amizades ou relacionamentos românticos ou não?
Acho super difícil, principalmente relacionamento romântico. Detesto joguinhos, nunca gostei, nunca soube jogar e já vivenciei coisa assim. Tipo, teve uma vez que eu comecei a ficar com uma menina e aí com 3 encontros ela já estava falando que a gente era exclusiva. E eu sem entender, né? Então tá, eu não tava ficando com mais ninguém, então era só eu não ficar com mais ninguém. Aí tá. Aí de repente, do nada, ela desapareceu, sumiu. Aí depois, quando eu finalmente fui conseguir encontrar com ela, entender o que estava acontecendo, ela começou a namorar outra pessoa. Aí eu fiquei assim, como assim? Aí assim, aí real, assim, não tenho paciência para esses joguinhos e tal. Eu e o meu companheiro, a gente é não monogâmico, né? Só que às vezes eu brinco que a minha não monogamia é para todas as relações, menos as afetivos sexuais, porque eu tenho muita preguiça de disso, assim, dos joguinhos e de. Ai, eu tenho muita preguiça. Tá, eu acho que não é nem com joguinhos. A Mari falando agora, aí eu revisitei alguns momentos da minha vida onde a menina claramente estava dando todos os sinais que estava afim de mim. Todo mundo que estava próximo percebeu. Teve uma até, desculpa, Viviane, eu só fui perceber muito tempo depois. Mas ela falou, não, vamos ali para mais longe conversar. A gente estava no SESI, e aí a gente foi só nós dois para um canto lá. Cara, eu não consegui perceber, eu fui perceber muito tempo depois, porque ela me chamou pra gente ir para mais longe ali de todo mundo. Então, assim, eu prestando o mínimo de atenção, não era um joguinho que estava acontecendo, ela estava deixando muito claro Ok. que existia aquele interesse. E simplesmente eu não conseguia perceber. Então, a Viviane é a pessoa mais antiga que eu lembro, mas só que eu lembro de vários momentos que isso aconteceu. Teve uma moça que a gente fazia um curso à noite, perto de casa, então a gente voltava caminhando para casa. Aí, como era muito tarde, geralmente eu acompanhava ela até a casa dela e depois ia para minha casa. E aí a gente sempre acabava conversando mais, porque assim, a metade do caminho era a mesma direção, mas eu aproveitava como era tarde e acompanhava. Teve uma moça que um dia nessa caminhada, a gente se despedindo e tal, ela foi e me deu um selinho. Tipo, no outro dia ela estava extremamente constrangida, porque mesmo com o selinho naquele momento eu não percebi o interesse dela. Não dava para ser mais claro o sinal, mas. Pois é, não dava para ser mais claro o sinal, entende? Aí na outra, eram 2 vezes por semana nesse curso. Então, assim, era. Então, mesmo fora do jogo, o joguinho já é difícil, fora do joguinho, para mim, durante muito tempo, era uma coisa meio que missão impossível. Ah, eu reencontrei algumas pessoas tempos depois do ensino médio, a menina, não, eu era louco por você, cara, por que você nunca disse? Mas eu disse, eu deixei tudo muito claro. Mas pra mim, eu tinha muita dificuldade de conseguir perceber isso, assim. Aí, tipo, eu ficava pensando, mas será por quê? Eu fiquei pensando, eu lembro desse selinho lá dessa moça. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Tipo, será que ela tá afim? Foi só um selinho de amizade? Sabe, pra mim Meu era uma coisa Deus! extremamente difícil. Uma coisa que, cara, mais óbvio do que isso, não tem. Então, mesmo a parte de joguinhos eram sofridos pra mim. Então, assim, facilitava. Cara, você vai pra um lugar que as pessoas vão pra lá pra isso. Então, você vai pra uma festa que você sabe que tá todo mundo ali pra isso. Beleza, é mais fácil, você sabe qual é o objetivo, mas no dia a dia eu sempre tive dificuldade. Eu já passei pela situação inversa, que eu acho que eu assustei as pessoas, porque às vezes, tipo, por exemplo, teve uma época na faculdade que eu tinha um amigo e eu era afim dele e eu falava pra ele com todas as letras: olha, se você quiser, eu tô aqui. Olha, se você estiver sozinho, eu tô aqui pra você. Eu queria ficar com você. E aí a pessoa, tipo, super assustada, tipo, se assustava com isso, sabe? E talvez seja a parte de eu não percebi que talvez eu não deveria falar essas coisas. Mas enfim, eu não sei, essas coisas são meio difíceis. E aí, puxando o que o Edu falou, voltando na pergunta que eu tinha feito e a gente desviou o assunto por causa do TDAH, vocês acham que essa parte da gente ser meio distraído fez com que o diagnóstico de vocês ficasse meio atrasado? Porque, sei lá, não só papéis de gênero, mas a parte da distração e de papéis de gênero e do que como você se comporta, vocês acham que talvez até o diagnóstico de vocês tenha sido
tardio até por causa disso? Por ser uma pessoa distraída e as pessoas acharem que era outra coisa, por exemplo? Eu já tinha esquecido dessa pergunta. Essa pergunta existiu, né? E aí a gente veio por outra tangente. Pra mim, eu acho que sim. E eu acho que era um pouco daquela coisa da criança no mundo da lua. E como eu não tive muitos problemas na escola, assim, porque eu sempre gostei de estudar e, assim, por um milagre, que eu sei que isso é muito raro, eu gostava de quase todas as matérias da escola. Então eu gostava de estudar quase tudo. Eu só fui não gostar de estudar quando eu entrei para minha primeira graduação. Aí que eu fiquei assim, gente, como isso é chato. Mas na escola eu nunca tive problema com isso. E como eu era muito quietinha e tinha essa coisa de viver no meu mundo, no mundo da lua, eu acho que ninguém notou que talvez que tinha uma coisa diferente ali, sabe? Aí tem coisas, e o doido de quando você tem um diagnóstico tardio é que aí parece que passa um filme da sua vida na sua cabeça, né? E aí coisas que você nem imaginava e você percebe que tem a ver com a sua neurodivergência, sabe? Então, sim, eu acho que com certeza isso afeta como a gente vai ser lido. Eu acho engraçado que, assim, quando... eu lembro quando a Mari entrou no grupo, e a Mari tinha total certeza que ela era a neurotípica do grupo. A Mari entrou falando assim, gente, eu entrei aqui por causa da Skaya, nós temos um relacionamento, nós moramos juntas, e eu entrei aqui só por causa da Skaya e porque eu já ouvi o outro podcast da Tata e eu acho muito legal, mas eu sou neurotípica, tá? E aí, quando a Mari, depois de um tempo, teve o diagnóstico, a gente contou essa história num episódio do Café com TDAH, que é um spin-off na tribo, mas esse episódio nunca foi pro ar. Nunca foi pro ar. Era um podcast só TDAH e esse episódio nunca foi pro ar por motivos de TDAH. Mas eu lembro que, assim, você falou o seu diagnóstico quando você teve, Mari, e foi assim, parabéns, Mari! Um total de 0 pessoas surpresas. Todo mundo tinha certeza que você era TDAH, eu acho que talvez menos você. Mas... Não, foi a maior festa do parabéns, eu já sabia, que eu já vi na minha vida. O mais engraçado é que até na psiquiatra, assim, porque no dia que eu tive o diagnóstico, no final, assim, da consulta com ela, eu falei assim, que eu consigo ver a impulsividade, eu consigo ver, obviamente, a desatenção, mas eu não vejo a hiperatividade em mim. Aí ela me olhou e falou assim, mas você não parou de se mexer nessa quase 1 hora de consulta, você não parou de se mexer 1 minuto, mexe a perna, mexe os braços, como assim você não vê a hiperatividade em você? Eu falei, meu Deus do céu, como a gente às vezes é falho na nossa própria autopercepção, é impressionante. E você, Edu, você acha que a parte de você ser distraído, você jogar muito xadrez quando você era criança, ou até no caso você tem altas habilidades de superdotação, você acha que isso mascarou um pouco do seu TDAH também? Você só teve o diagnóstico adulto? Você acha que teve uma influência disso também? Com certeza, Tata. Acho que primeiro é porque ninguém sabia quando eu era criança, né? Eu sou velho. Então acho que o primeiro ponto... todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade, tá? Fica na sua. Então acho que o primeiro ponto é isso, que não tinha muito como saber, porque não era alguma coisa conhecida. Então ninguém iria perceber os sinais igual se percebe hoje ainda bem. Acho que o primeiro grande ponto é esse. E segundo, que o que apresenta como dificuldades clássicas do TDAH eu não tive justamente porque eu tinha hiperfoco em leitura, tem a questão das altas habilidades, onde eu fui muito bem no colégio sempre. Então mascara totalmente os sintomas e vários sintomas, por exemplo, eu acho esse ótimo, né, assim, porque quando meu psiquiatra estava conversando comigo, mostrando o que é minha ansiedade, eu nem sabia que aquilo era ansiedade, né? Porque eu consigo perceber tudo que vai acontecer em alguma situação ao longo do tempo. Acho que eu já contei em algum episódio, ou já contei só no particular, agora deixar gravado. Teve uma vez que ia ter uma mudança na empresa, aí o meu então chefe chegou e me deu a notícia, vai mudar isso e isso.
Aí eu comecei a relatar para ele tudo que ia acontecer nos próximos meses. Aí ele, não vai acontecer tudo isso. Eu, vai. Aí ele anotou, me zoando, vou até anotar aqui para te cobrar depois. Aí a gente parou de trabalhar junto, eu troquei de setor, e depois de meses ele me mandou uma mensagem, você acertou tudo. Aí em alguns momentos eu já fui, antigamente tinha mãe de Iná, já me chamaram de pai de Iná algumas vezes por causa disso. Mas não é porque eu sei mais, porque é alguma coisa paranormal. É simplesmente porque a minha mente não para, mesmo quando eu acho que ela está parada, ela não para de analisar cenários, de observar tudo, de fazer os cálculos de possibilidade de tudo estar acontecendo. Então eu sempre fui a pessoa que sabia tudo e parecia que, nossa, que legal, ele sabe tudo. Cara, é horrível, eu queria muito dormir, gente. Nossa, sim. E aí isso mascara totalmente os sintomas de TDAH, porque você junta o TDAH, que você já tem uma mente mais florida, né? Ela já floresce muito mais. Aí você junta com outras habilidades, que quer testar cada uma daquelas galhos que floresceu ali do TDAH. Então fica até difícil para ser feito um diagnóstico correto hoje de uma criança. Imagina naquela época que nem sabia o que era TDAH. E ainda tem um outro fator, que é o clássico, é genético, né, gente? Então, assim, tem na família, não vem do nada. É muito difícil que seja a primeira pessoa da família. Então, se é genético, todo mundo vai falar, você me lembra fulano. Você... ainda mais que eu tinha um irmão que também tinha, que é com idades mais próximas, então, tipo, não tem nada demais. O seu irmão também é desse jeito. A minha mãe, ela é tão TDAH e ela é hiperativa, ela não consegue parar quieta, que meu pai, eles estão com 50 anos de casados. O sonho do meu pai sempre foi conseguir ir para o cinema assistir um filme com a minha mãe. Só que minha mãe não consegue parar para assistir um filme inteiro. Ela nunca conseguiu parar para assistir um filme inteiro. Porque ela não consegue ficar quieta ali 1h30, 2 horas. Então, assim, tá na família. Então, sempre você é parecido com alguém, então não parece que é alguma coisa diferente, porque você é alguém igual alguém da sua família. Então, é da família, isso é normal. Tanto é que eu só fui descobrir quando eu fui descobrir o do meu filho, na verdade, meu filho número 1. E aí ele começou a ter alguns problemas no colégio, em algumas áreas que ele era muito bom, sempre foi muito bom em matemática também. E aí, quando ele entrou ali na 7ª série, ele começou a ter notas muito baixas em matemática. Eu, como assim? A matéria que ele sempre foi melhor é a nota que ele está com as piores notas? E aí a gente descobriu que o problema não era que ele não sabia matemática, ele sabia muito bem. Só que os comandos começaram a crescer. E com comandos muito grandes, aí o TDAHzinho querido se perde no meio da questão, não sabe nem o que está perguntando. Uhum. Então tinha uma pergunta, ele não sabia nem o que responder, ele ia lá fazer o cálculo. Só que o cálculo perguntou o que daquela equação? Ele não sabia o que tinha que responder, ele dava o resultado final do cálculo, só que às vezes perguntou alguma coisa no meio do caminho ali. Então por isso que ele começou a tirar notas baixas. Então, investigando isso, tentando entender, aí eu fui estudar, fui ler, fui em médicos. E aí, mas tudo isso aqui que estão falando eu tenho também. Então foi aí que eu consegui meu diagnóstico, entendendo a partir dessas dificuldades que meu filho teve naquele momento, e ele teve o diagnóstico dele também. Mas eu acho que eu não tive... O meu problema foi que não existia diagnóstico na época, o primeiro ponto foi esse, e o segundo ponto é porque, como eu tenho dupla excepcionalidade, uma mascara a outra. Então acaba que o que tiver... então, TDAH com hiperfoco em leitura, bomba, né? Potencializa as altas habilidades que já está aprendendo tudo com maior facilidade e acaba escondendo ali a sua mente que está o tempo todo divagando, que está o tempo todo flutuando. Calma. Ainda tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente discutir. Eu vou encerrar o episódio por aqui, porque ele está ficando bem longo, ele já está bem longo. Quem eu tô enganando eu? Quando eu comecei a Tribo TDAH 6 anos atrás, eu achei que eu ia fazer episódios de 20 minutos. Atualmente eles têm 1h20 minutos, mas tudo bem. É isso, você ficou até aqui. Eu não vou manipular mais a sua atenção. A segunda parte do episódio vai ser semana que vem.
Mari, Edu, obrigada por participarem. Semana que vem vocês estão de volta, mas deixem os contatos de vocês, por favor. Quem quer falar com vocês? Edu, como que faz para falar com você? Onde que a gente te encontra nas redes? Gente, eu tô no Instagram, então você pode me achar no meu perfil de educador, é o Prof Atípico do Instagram, tudo junto, Prof de professor. Ou se você quiser também falar um pouquinho de café, tem um cafezinho do Caetano. E até semana que vem. Tchau. E você, Nari, e você as suas redes? Eu tô só no Instagram, é o @sol.marimendes. Podem me procurar por lá, adoro trocar ideia. E é isso, tamo aí. Ai, obrigada, gente. Foi maravilhoso essa primeira parte. Tem ainda a segunda parte. E, ouvinte, se você quiser falar comigo, vai lá nas redes sociais. Conta um pouco pra mim se você for uma pessoa solitária, se você se considera uma pessoa solitária, se você sofreu muito preconceito por causa do TDAH, se de repente você não era convidado para as festinhas, ou você já teve a experiência de ver seus amigos saindo sem te chamar e você descobriu depois, fala comigo lá nas redes sociais. Eu sou @tributdah em todas as redes. Eu geralmente estou mais no Blue Sky conversando com as pessoas, mas eu também estou no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter eu programo posts e eu geralmente não vejo lá, mas enfim, falem comigo lá nas redes sociais. E você pode encontrar a Mari, encontrar o Edu, encontrar comigo lá no nosso grupo de TDAH Hypers, que é o nosso grupo exclusivo. E quem participa também tem direito a um encontro anual, pode votar nos temas dos episódios, pode participar de gravações também, assim como a Mari e o Edu estão participando aqui hoje. Você ouve seu nome nos episódios, você recebe parabéns e recebe os episódios adiantados, e às vezes nem precisa esperar para ouvir os 2 episódios uma semana depois do outro. É isso, vá lá em apoia.se/tributadh e a gente se fala lá no grupo. Então até semana que vem. E espera, para você que não é TDAH Hyper, você tem que esperar até semana que vem. Se você é TDAH Hyper, você talvez já tenha até recebido todos os episódios e já ouviu todos juntos. É isso. Beijos da Tata e por enquanto é só. Semana que vem tem mais. Tchau! Vamos dar um tchau coletivo. Tchau! 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 Ou tchau com delay. É um tchau TDAH. E muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa Morza Sodré, Michele, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Jackson Luiz, Gianluca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Roger Delboni, Zé, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Bel Castro, Chinodex, Virgílio, Beppe Mitsu, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Alessandra Spandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Andrei, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Val Armanelli, Éder, Adalton Silva, Paulo Belotti, Mônica Becker, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Rafa Brito, Anglônio, Gustavo Góes, Dan, Paulo, Lara Torres, Michele Menezes, Disraeli, Cristal, Alfredo Neto, Hugo Yazul, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassucci, Mariana Branco, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Héctor e Ritter, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Gabriel Codas, Marcos Augusto, Gabi Luiz Martinez, Eber Pereira, Eduardo, Júlia Maria, Tadeu Sil, Isa Oliveira, Silvia, Fábio Coutinho, Lua, Matheus Barbosa, Heloísa Aberto, Jess, Hernandes, Sofia Mota Constância, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Fábio Campos, Nicolas Pietro, André Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Felipe Lins, Thiago Jefferson, Marília Camelo, Ingrid Cruz, Agenor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Mais Santana, Luísa Nunes, Sara Rodrigues, Fernanda Quintas, Marcos Vinícius.